Muito bem, amados e queridos irmãos, amigos, neste dia 22 de março de 2021, saúdo a todos, com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passando aqui mais este dia para deixar uma reflexão bíblica e quero usar como base um texto que está inserido na primeira carta que Paulo escreve aos irmãos ali de Coríntios, capítulo de número 7 e versículo 5. E diz assim o versículo 5: Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então nós estamos aqui nesta manhã, no dia 22, para podermos compartilhar com os nossos queridos e amados irmãos uma palavra de Deus aos vossos corações, lançando a semente das boas novas do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos vossos corações. E hoje eu quero trazer uma reflexão temática sobre um tema: como Satanás nos ataca. Ele é o nosso adversário e ele está sempre se levantando, se opondo contra tudo que está relacionado a Deus, ao seu reino, aos seus filhos. Tudo aquilo que está relacionado ao reino de Deus, o inimigo sempre está procurando, de uma certa forma, atrapalhar. Foi assim que fez com Adão e Eva, foi assim que fez com os demais descendentes, no período patriarcal, foi assim que veio depois o período dos reis, juízes, e veio assim no período já de Jesus Cristo. Sempre ele procura tirar a pessoa do objetivo central, que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu quero, nesse momento, mostrar para vocês algumas coisas, como o nosso adversário ele é sagaz. A primeira coisa que o inimigo faz é através da tentação. Ele nos ataca através da tentação. Mas preste atenção a uma coisa: quando eu estou falando que ele vai tentar nos atrair através da tentação, ele sempre vai procurar tentar naquelas áreas que ele percebe que a pessoa ele tem certas dificuldades de resistir. E se você observar em Mateus capítulo de número 4, versículo 1 ao versículo de número 11, ele vai estar ali sendo um personagem central naquela tentação de Jesus, quando Jesus foi tentado pelo diabo. E entre muitas formas que ele tentou usar, usando até a própria palavra, ele vai se aproveitar logo de início de uma coisa que ele percebe, que Jesus estava com 40 dias que não se alimentava, estava 40 dias e 40 noites de jejum. Então ele percebe e sabe que a pessoa, quando está com fome, o desejo é de se alimentar. E ele não vai chegar só dizendo que é transformar-se aquelas pedras em pães. De forma nenhuma. Se você olhar, ele vai usar no versículo 3 de Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, esse versículo 1 todo da tentação de Jesus. Ele não chega dizendo só assim: transforma essas pedras em pães aí, como você está com fome. Não. Ele primeiramente ele chega pondo uma dúvida. Ele chega tentando fazer com que Jesus prove de que ele é. Está entendendo? De que ele vai dizer assim, olha, versículo 3. Chegando-se ele, o tentador, diz: se tu és o Filho de Deus. Olha, interessante que quantas vezes nós somos tentados em alguma coisa e alguém chega e diz: se tu é, então prova que tu é. Então ele queria que Jesus entrasse na dele e provasse para o diabo de que ele era filho de Deus, fazendo a vontade dele, que era transformar as pedras em pães. Querido,
precisamos ter cuidado, porque muitas vezes são nessas sutilezas que o inimigo ele trama para tentar nos tragar. Somos servos de Deus, temos certeza da nossa salvação, porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, já confessamos Ele como o Senhor e Salvador, andamos em novidade de vida, mas o inimigo ele fica tentando procurar algumas pontazinhas aqui ou ali, alguns detalhes para tentar nos levar a um sentimento de incerteza, de dúvida, de querer mostrar alguma coisa, de querer provar algo para o diabo, que nós não temos que provar nada para ele, porque nós já somos filhos de Deus, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, e a palavra nos garante isso. Então, tenham cuidado, porque ele vai vir de uma forma sutil. Muitas vezes nós percebemos de pessoas que eram homens e mulheres que tinham uma vida de piedade, uma vida de comunhão com Deus e acabaram cedendo à tentação, caindo. E muitas vezes nós ouvimos tantas críticas de pessoas do mesmo nosso convívio, criticando porque ele veio a cair, a fracassar, a ceder. Mas, meus amados irmãos, é uma coisa tão sutil que quando a pessoa vai perceber muitas vezes, já é tarde, já tem cometido o pecado, já tem perdido a chance de poder se defender do ataque do inimigo. Então, com isso, nós precisamos orar, vigiar e, como diz a Bíblia, que quem está em pé, né, que venha se cuidar para que não venha cair. Então, nós precisamos nos preocuparmos com as nossas vidas, nos policiarmos a ponto de não cedermos à tentação. A segunda coisa, o segundo ataque que sempre ele está usando para tentar nos desestimular, nos desestruturar da caminhada, tirar o nosso foco, é através do desencorajamento. Essa é uma situação, amados irmãos, muito comum nos dias atuais, chegando ao esfriamento da fé. Por isso que a Bíblia diz que por causa de se multiplicar o pecado, o amor de muitos tem esfriado. E esse esfriamento leva a pessoa a perder as forças, o desejo, o apetite pelas coisas de Deus. Nós vemos aqui em Gálatas, capítulo de número 6, e o versículo de número 9, eu quero deixar esse texto bíblico para nós nesse momento, nessa manhã. Ele diz assim no versículo 6: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Por exemplo, nós estamos vivendo um período crítico da pandemia e a gente tem visto que muitos servos de Deus, eles ficaram sem força para se deslocar à casa do Senhor, para buscar a Deus em oração. A sua vida houve um declínio, um esfriamento, um desânimo, e isso pode ser também uma arma que o inimigo esteja usando para minar as suas forças espirituais. Então tenha cuidado, se volte para Deus enquanto há tempo, busque força no Senhor que Ele tem para nos dar. A terceira coisa que eu quero mostrar para vocês é que o inimigo ele é sagaz e ele procura sempre, quando ele não tem êxito em uma empleitada, ele procura outras formas de tentar seduzir, induzi-lo ao erro, ao pecado. E uma das formas que o inimigo sempre ele usou e continua usando e vai usar, porque para muitos tem dado certo, tirar a pessoa do caminho, é através das infiltração. Através de infiltração de algo no meio do povo, no meio de alguém, no meio de uma família, e isso leva muitas vezes a uma discórdia, ao desentendimento, alguma coisa assim, levando a pessoa a desistir, a desestruturar e ceder e dar lugar ao adversário de nossas almas. Quando nós olhamos isso, a gente pode usar como texto bíblico em Mateus, capítulo de número 13, o versículo é o 38 e o 39. A gente vai ver a palavra de Deus dizendo para conosco, aqui em Mateus capítulo 13, 38 e 39, o texto diz assim: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do inimigo. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então a gente vê aqui
que ele está falando nessa parábola, né, de que o reino do céu é semelhante ao fermento de uma mulher, que é colocado na massa que levenda, vai levar toda a massa, e ele vai mostrar que alguém planta um campo e quando o inimigo veio, semeou o joio no meio da semente que tinha sido semeada. Então precisamos ter muita atenção sobre isso. É como aquela parábola do sal que se torna insípido. Por que o sal torna-se insípido? Ele perdeu a validade? Não, é porque houve acréscimo de impureza no sal. Então o que acontece com as nossas vidas, muitas vezes, como servo de Deus que somos, acabamos muitas vezes cedendo essa questão da infiltração, de pessoas que se infiltram no meio do povo de Deus. Por exemplo, a saída do povo de Israel, no livro de Êxodo, vai dizer que quem iniciou a murmuração da saída do Egito foi uma mistura que estava convivendo no meio do povo de Deus. Então, quando o povo saiu do Êxodo, saíram juntamente com ele um grupo de pessoas, um populacho, né, como diz a Bíblia, uma mistura que não era israelita, mas tinha aquele contato com o povo, e saíram junto com o povo e foram os primeiros a murmurar quando chegaram diante do deserto. Então tenhamos cuidado para que nós não venhamos a ceder à tentação, para que nós não venhamos a ser desencorajados, né, pelas artimanhas do nosso adversário, como também através das infiltrações, né, temos que ter também isso, e através dos seus agentes, né, que são os demônios. Então nós precisamos ter cuidado, porque ele tem os seus agentes, né, para poder estar tentando nos desestruturar. Efésios, capítulo de número 6, e quero terminar esta reflexão, né, nesta manhã, vai dizer para conosco, no capítulo de número 6, versículo de número 11 e versículo 12. Olha só o que diz a palavra de Deus para conosco. Revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então vejam aqui, queridos, que realmente nós temos uma luta travada, né? O nosso adversário ele está sempre procurando brecha para que venha adentrar e fazer um estrago. Uma vez eu vi uma expressão, e quero terminar esta reflexão aqui, de que a brecha que o inimigo de nossas almas precisa para adentrar e fazer um estrago é uma brecha de uma espessura de uma unha, ou seja, é muito mínima a espessura de uma unha, e isso pode ser o suficiente para ele começar a colocar a unha, depois coloca a mão, e aí vai fazendo um estrago na vida de muitos, se não vigiarmos e estivermos atentos para com as instruções da palavra de Deus. Então, que nesta manhã Deus vos abençoe, vos guarde e livre de todo mal. É o que eu vos peço, no nome santo de Jesus. Um abraço e fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima, em nome de Jesus.